Paz do Senhor, amada Igreja. No Evangelho de Marcos, capítulo 13. No Evangelho de Marcos, capítulo 13. Vamos ler os versos 1 e 2. E com este texto que nós vamos ler, eu quero dar seguimento ao nosso estudo sobre o Evangelho de Marcos. E hoje, pensando convosco sobre a destruição do templo. A destruição do templo. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versos 1 e 2. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhes disse: Vê estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Só até aqui. Senhor Deus, é um privilégio ter, Senhor, a Tua Palavra aberta nas nossas mãos. Mas maior privilégio, Senhor, e maior honra é estarmos aqui neste lugar para ouvirmos a Tua Palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso coração, a nossa alma e a nossa mente. Que leve cativo os nossos pensamentos. Que liberte, Senhor, a nossa mente para o entendimento da exposição das Escrituras Sagradas. Fala connosco, Senhor. Fala connosco. Que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, Senhor, agradáveis na Tua presença, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e glória a Deus. Marcos capítulo 13 abre o sermão profético de Jesus. O sermão em paralelo com Mateus 24 e Lucas 21. Aqui Marcos narra o discurso escatológico acerca dos últimos tempos. Este é um discurso que tem sido muito mal interpretado e tem causado pavor aos santos, aos homens e às mulheres cristãs. Mas hoje vamos entender algo muito importante e vamos descansar as nossas almas e as nossas mentes. Abrimos agora o capítulo 13. Jesus, no capítulo 12, ele tem o último discurso público, os últimos ensinamentos, as últimas exortações públicas. E a última cena no capítulo 12 é quando Jesus, assentado no pátio das mulheres, no tribunal das mulheres, ele vê uma viúva pobre dar 2 moedinhas e ele diz e afirma: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. E os discípulos ficaram escandalizados, e com ele também todo o povo que ali estava. E agora entramos no capítulo 13. Capítulo 13, Jesus sai do templo e ele nunca mais volta ao templo e nunca mais voltará àquele templo, porque nós vamos perceber que aquele templo foi derribado segundo a palavra de Jesus. Estamos cerca de um dia e meio, mais ou menos, da condenação, crucificação de Jesus. O último ensino, como eu disse, capítulo 12, deu-se no tribunal das mulheres, no pátio das mulheres, no local das ofertas do templo. E agora Jesus sai do templo e ele sobe ao Monte das Oliveiras. Diz aí no capítulo, no verso 3, já no Monte das Oliveiras. Portanto, ele sai do templo em direção ao Monte das Oliveiras, um monte que Jesus particularmente gostava imenso de estar com os seus discípulos e aproveitar para os ensinar. E agora estes últimos momentos são guardados por Jesus para exortá-los e orar por eles. E temos essas exortações e essas orações, nomeadamente, mais detalhadamente, no Evangelho de João, capítulo 13 e capítulo 17.
O capítulo 13 de Marcos, como foi a minha introdução, ele é conhecido como o sermão profético dos últimos dias. Jesus está agora, nós sabemos que Jesus exerceu 3 ministérios na terra: ministério profético, sacerdotal e ministério real. O profético foi no Monte da Transfiguração, quando Deus diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ele foi consagrado profeta, profeta dos profetas, porque estavam os maiores profetas da história, e Elias e Moisés, o profeta da lei e o profeta da justiça, estavam junto a ele. Ele foi aclamado, ele foi consagrado sumo profeta, profeta dos profetas, por o próprio Deus o Pai. Ele foi consagrado sacerdote quando ele passa nas águas do Jordão, através das mãos de João Batista. O céu se abre, o Espírito desce em forma de pomba, e eis que uma voz clama do céu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Foi a hora da consagração de Jesus como sacerdote. Diz a Bíblia em Hebreus que ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Isto quer dizer que não existe mais sacerdote, nem agora, nem acima dele, porque ele é de uma ordem que ninguém pertenceu. Ele é de uma ordem exclusiva, a ordem de Melquisedeque. Mas ele exerceu também o seu ministério real. Quando ele entra na sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus diz ao Pai: Pai, glorifica-me, e o céu se abre novamente e todo o mundo ouve: eis que eu te glorifico, te glorifiquei e ainda te glorificarei. Ele entra como rei, cumprindo-se a profecia de Isaías e de Jeremias. Este sermão foi proferido 36 anos antes da destruição e queda de Jerusalém, e com ela também o seu templo. Jesus diz aí no verso 2: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. 36 anos depois de Jesus ter falado, o imperador, o general Tito, entraria nas portas de Jerusalém e a destruiria. Eu quero lhe dar uma nota para você perceber. Se você for a Mateus, é igual. Se você for a Lucas, é igual. No Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos, estima-se que tenha sido escrito entre o ano 50 e o ano 60 depois de Cristo. Ou seja, antes da destruição do templo, que ocorreu no ano 70 pelo general Tito, debaixo do governo de Vespasiano, que era seu tio. Tito viria depois a se tornar imperador mais tarde. O capítulo 13, para você entender, ele fornece a certeza da palavra de Deus quanto ao cumprimento das Escrituras, das profecias. Porque se você tem a certeza que Jesus profetizou a queda de Jerusalém e ela aconteceu 36 anos depois, então essa profecia cumprida, ela tem que nos dar a certeza no nosso espírito, a certeza no nosso coração, que todo o resto das profecias, todo o resto das palavras da palavra de Deus, ela ou já se cumpriu ou ela se irá cumprir. O céu e a terra não passará sem que toda a palavra seja cumprida. Esta é a garantia que o capítulo 13 de Marcos nos traz ao nosso coração. E este capítulo 13, ele divide-se em 5 grandes partes. Primeiro, a destruição do templo, que é aquela que vamos estudar hoje. Segundo, o princípio das dores. Terceiro, a grande tribulação. Quarto, a vinda do Filho do Homem. E por último, e não menos importante, Jesus nos exorta à vigilância. Para você que sabe, que estuda e que tem interesse, você pergunta-me: pastor, mas então onde está aqui o arrebatamento da igreja? Onde está aqui no capítulo 13, se é a profecia dos últimos tempos, onde está aqui o reino milenar? Ou seja, aquele tal arrebatamento secreto, agora está em filmes aí, que está as pessoas a andar no autocarro e ficam umas e depois só aparecem as roupas. Isso é o arrebatamento secreto, 7 anos antes da vinda de Cristo. Ou o reino instaurado na terra por 1000 anos, ou seja, uma vinda secreta e uma vinda visível. Eu quero que você note bem as minhas palavras hoje. A Bíblia não nos informa
acerca deste suposto arrebatamento secreto. A Bíblia não nos informa acerca de um reino milenar a acontecer nesta terra. Nesta que já existe. A Bíblia não nos informa. Nem de arrebatamentos secretos, nem Jesus vir, agora chega-te para lá que eu agora vou instalar aqui o meu reino durante 1000 anos. A Bíblia não nos informa. Nós, os de pensamento reformado, da linha cristã reformada, nós cremos que o milénio é espiritual e que já ocorre nos nossos dias. Porquê? Qual é a base disto? Primeiro, Deus diz na sua palavra que 1000 anos para Ele é um dia e um dia para Ele é 1000 anos. Portanto, estes 1000 anos que a Bíblia fala é simbólico. Quer dizer que é um tempo longo, é um tempo largo, é um espaço de tempo bastante considerável. Por daí o tal mil anos. E os 7 anos é um tempo curto. Agora ninguém pode dizer que a igreja é arrebatada há 7 anos, ou seja, 365 dias, vezes 7. Ninguém pode afirmar isso porque a Bíblia, a numerologia bíblica, ela é simbólica. Ou diz-nos que é um tempo largo, ou diz-nos que é um tempo curto. Por outro lado, eu posso afirmar que o reino milenar não é instaurado nesta terra e que o reino milenar é espiritual e já existe. Porquê? Porque Jesus já reina. Ele ascendeu aos céus e sentou-se no trono da glória. Ele sentou-se no trono da honra à direita de Deus o Pai, e daí Ele está governando. Ele tem a terra por os cabelos dos seus pés. Ele está intercedendo pelos seus santos. Ele tem o nome sobre todo o nome. Ele tem poder sobre todo o poder. Ele tem autoridade sobre toda a autoridade. Ele é rei, Ele já reina. Ele reina sobre nós, Ele reina por nós e Ele reina em nós. Portanto, este reino milenar é espiritual e Ele já ocorre nos dias que estão correndo. E por último, eu consigo falar isso porque o próprio Jesus entregou o domínio da terra à sua própria igreja. A presença da igreja na terra, ela limita o poder do diabo. O diabo não tem o total poder que tinha antes de Jesus, porque agora existe a igreja de Cristo, existe o corpo de Cristo nesta terra. E está lá em Mateus 16, 18, Jesus diz a Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus reina, já reina aqui e agora, tanto no reino físico com a sua igreja, como no reino espiritual no nosso coração. Os 1000 anos são simbólicos, são figurativos, representam, como eu disse, um longo tempo. Não leva à letra 1000 anos, não leva à letra 7 anos, não leva à letra 1260 dias, não leva esses números à letra, porque a numerologia bíblica é simbólica. Ela nos apresenta, são símbolos, ela nos apresenta outras coisas, algo para além de. E Jesus está falando de 2 eventos distintos. O sermão profético de Jesus, ele nos apresenta 2 momentos diferentes, 2 momentos distintos. O primeiro está no verso 2: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele está falando da destruição de Israel que viria a acontecer no ano 70, ou seja, 36 anos depois de ele ter proferido isto. E em segundo, Jesus fala de acontecimentos que viriam a acontecer a longo prazo. Muitos do que Jesus falou passou-se no final do século I, século II, século III, até o século IV, onde o imperador da época, ele acaba com a perseguição da igreja. Portanto, aquilo que Jesus está falando era num futuro próximo, daí a 36 anos, mas também num futuro mais longínquo, durante quase 400 anos. A curto prazo
era a perseguição dos cristãos por parte do Império Romano. E nós vemos as cartas de Paulo, e nós vemos as cartas de Pedro, e nós vemos o Apocalipse, que ela é direcionada para os cristãos que estavam sendo perseguidos e atormentados lá nas províncias da Ásia Menor. Mas também temos um futuro a longo prazo. Esse futuro que Jesus está aqui falando, nós estamos o vivendo hoje. Alguns de nós não iremos vivê-lo todo. Mas muitos que virão seguir a nós, eles vão continuar vivendo esses futuros que Jesus está aqui falando. Os do futuro de longo prazo. Marcos 13, 1 e 2. É o encerramento do discurso público e o começo da exortação de Cristo para a sua igreja. Então é de todo o interesse que você escute. É de todo o interesse que você observe. É de todo o interesse que você assimile, é de todo o interesse que você armazene em seu coração as palavras que você vai ouvir hoje, porque as palavras de Jesus a partir do capítulo 3 é para si, é para a igreja, é para os discípulos, é para aqueles que estão no círculo mais íntimo, mais interno, mais junto a Ele. E aqui no verso 1 nós vemos os discípulos como nós. Eles se admiraram das construções, mestre, verso 1, que pedras, mestre, olha que pedras, olha que construções os homens, as mãos do homem conseguiu fazer, e mestre, tu não ficas admirado, não te admiras, não ficas motivado. Talvez os discípulos estejam falando assim, desta forma, porque se nós formos a Mateus 23, tudo o que Marcos narra aqui no capítulo 12, Mateus narra mais ainda, porque Mateus narra, você aí no capítulo 12, 38 ao 40, é só uma parcela daquilo que Jesus falou lá no templo aos fariseus e aos escribas. Chama-se o sermão acusatório de Jesus, o pior sermão que Jesus já proferiu. O mais acusatório, o mais duro, está aí, Marcos só narra 3 versículos, 38 ao 40, mas Mateus vai abranger um capítulo inteiro somente com esse discurso. E no finalzinho do discurso de Mateus 23, do discurso de Jesus se lamenta sobre Jerusalém. Está aí a partir do verso 37, Mateus 23, 37, que ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. E agora olhe o verso 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Ele está dizendo isso exatamente igual no verso 2 de Marcos 13. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eis que a vossa casa ficará deserta. Verso 39 de Mateus 23. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Para que nós compreendamos qual foi a marca profunda de indignação, frustração, desespero, mágoa, angústia, que as palavras de Jesus produziram no coração dos judeus. Para nós entendermos o que é que Jesus produziu no coração dos judeus, nós temos que entender o que era o templo para os judeus. O templo era um símbolo de pujança económica, social e religiosa. O templo era imponente e ele podia ser visto a quilómetros de distância de Jerusalém. Qualquer pessoa que não fosse judeu, a própria rainha Sabá veio visitar o Salomão só para ver. Está bem que este templo que Jesus está falando não é o mesmo templo, porque aquilo que a rainha Sabá veio ver era o templo de Salomão, e este é o templo de Herodes, que foi reconstruído 22 anos antes
de Jesus ter vindo. Mas mesmo assim ele era imponente. Herodes esmerou-se na sua construção. Havia colunas de mais de 20 metros de altura. Havia paredes de mais de 3 metros de largura, tudo em mármore fino. O teto, dizem os historiadores, que o teto era feito de ouro maciço. Todo o teto do templo. Os ornamentos que ornamentavam o templo, as colunas, os capitéis e toda aquela panóplia de ornamentos eram feitos em prata puríssima. A melhor prata foi a que eles utilizaram no templo. Ora, este templo era o orgulho da nação de Israel, ok? Não, se nós tivéssemos um templo desses, ou se vivêssemos naquela época e tivéssemos um templo desse aqui em Portugal, quem não se honraria com aquele templo? Nós honramos-nos com o Mosteiro da Batalha, nós honramos-nos com o Mosteiro dos Jerónimos, nós honramos-nos com a Torre de Belém. Você está a entender? E nada se parece, nada dessas construções se parecem ao templo na altura. Portanto, era normal os discípulos estarem maravilhados, e era normal o povo judeu ficar amargurado, ficar ofendido com as palavras de Jesus, porque Jesus está a dizer que Jerusalém vai ficar deserta e que o templo vai ser derrubado. Aquele templo não era apenas um lugar de culto, entendamos isso. Aquele templo era um centro político. Israel, como nação importante à face da terra, se o Messias que Israel estava à espera, o Messias que os judeus estavam à espera, se fosse mesmo esse, um homem da economia, um homem militar, um sacerdote extra-religioso, se ele conseguisse reunir todo o poder a organizar um exército, correr com o Império Romano, correr com Herodes, correr com alguns dos principais, dos religiosos, aquele Messias que Israel estava à espera era o libertador da nação de Israel. Então ele se sentaria no trono e o templo era o estrado dos seus pés. A nação de Israel como a governante do mundo inteiro. Isso é que estava no pensamento dos judeus. Eles acreditavam, à semelhança da tenda da congregação, que era a presença de Deus no meio do seu povo. Eles acreditavam também à semelhança da arca da aliança que estava no templo, em que eles acreditavam que a presença do povo habitava dentro da arca. Eles também acreditavam que a presença de Deus era manifesta porque o templo estava levantado. Ou seja, por outras palavras, para você entender, Deus estava confinado àquele lugar. Havia templo, havia Deus, não havia templo, não havia Deus. E, em parte, eles não estão muito errados. Porque eles os judeus irão depois, mais tarde, no fim do templo ser derribado, no fim de Jerusalém ser totalmente destruída, eles vão ser dispersos. Ou seja, a nação judaica acabou. E ela só vai aparecer depois, em 1900 e qualquer coisa. Não interessa para agora. Dificilmente os discípulos e dificilmente os bons judeus aceitariam a destruição daquele templo. Imagina agora o seu coração se houvesse agora a notícia que o Presidente da Câmara Municipal de Olhão pensou em derrubar todos estes prédios e viria para aí umas máquinas destruir isto tudo. Como é que ficava o seu coração? Onde é que eu vou cultuar a Deus? Onde é que eu vou prestar o meu culto a Deus? Onde é que vai ficar Deus? Essa era a primeira ideia que iria aparecer na sua mente. Porquê? Porque nós estamos e continuamos olhando para as coisas, limitando Deus às coisas, confinando Deus às coisas, e daí aparece a resposta de Jesus. Vocês estão olhando para isso? Vocês estão olhando para as coisas, vocês estão olhando para as construções, vocês estão olhando para a beleza física? Então eu digo-vos, tudo isso vai acabar. Tudo isso vai ser derribado. Aqui Jesus desconstrói, derruba por terra a expectativa dos discípulos e possivelmente também seria a nossa expectativa. Quando Jesus diz
Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Este não seja derribada, no original grego, traz a ideia que será raspado da terra. E, meu amado irmão, no ano 70, Jerusalém e o templo foi raspado da terra. Foi tão raspado que eles não encontram, como há aí muito na arqueologia, eles encontram ruínas, eles encontram pedaços de muro. Do templo de Jerusalém não encontraram nada. Eles construíram um novo templo, está construído hoje, um novo templo, o templo ecuménico que congrega muçulmanos e cristãos e judeus no mesmo templo, tudo contra a vontade de Deus, mas pronto, alguém irá prestar contas a Deus disso. Mas Jerusalém, o templo foi literalmente raspado. Raspado quer dizer que não resta nada. Zero. E pasme-se, meu amado irmão, e eu estou falando para alguns que não sabem, mas também estou falando para alguns que sabem, nomeadamente você que está lá em casa, que pensa que os últimos dias ou os últimos tempos, que será só no tempo do Apocalipse. Mas eu quero lhe dizer hoje, os últimos dias, este sermão escatológico dos últimos dias, o tema dos últimos dias, ele foi inaugurado ainda aqui, no Novo Testamento. Os últimos dias foi inaugurado quando Jesus expirou na cruz, quando Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e expirou, e o véu se rasgou, o templo do véu se rasgou de alto a baixo, os trovões caíram, o dia se fez noite. Nessa hora, a hora nona daquele dia, foi a inauguração dos últimos dias. A igreja do Antigo Testamento, porque a igreja vem do grego eclésia quer dizer assembleia. A assembleia dos crentes do Antigo Testamento era sombra, era indício, apontava para aquilo que a igreja é hoje, para aquilo que você hoje é. A igreja do Antigo Testamento, ela não era o corpo de Cristo. A igreja do Novo Testamento, ela é o corpo de Cristo. Porquê? Porque foi inaugurado um novo templo. Não é templo, é templo. Naquela cruz, com a morte do Senhor Jesus Cristo. Nos nossos dias, e logo após o dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, e não foi só no dia de Pentecostes, porque tem mais 3 eventos que um dia, se Deus permitir, eu vou falar sobre os 4 eventos da descida do Espírito Santo, e foram só esses 4, e nunca mais vai haver mais descida do Espírito Santo. Mas no dia de Pentecostes foi a hora quando o Espírito Santo desce sobre aqueles 120 que estavam lá naquela sala, agrupados a orar e a clamar. Quando o Espírito Santo desce sob forma de fogo, foi a hora em que a igreja se tornou, deixou de ser eclésia, deixou de ser assembleia, para ser chamado a igreja de Cristo. O reflexo da sua igreja, da sua glória, perdão. Nós somos o reflexo da sua glória. Você está aí todo desanimado? Anime-se. Você está aí desprendido, que não quer prestar atenção àquilo que está falando? Anime-se. Porque você é o reflexo da glória de Cristo. A igreja de Cristo hoje é o reflexo da glória de Cristo. Mas eu estou falando da igreja de Cristo. Eu não estou falando da religião cristã. Eu estou falando da igreja de Cristo. Eu não estou falando da classe religiosa. Eu estou falando da igreja de Cristo. Eu não estou falando daqueles que dizem que são cristãos. Eu estou falando daqueles que são cristãos. Amém? E dizem, existe muita igreja ou muita denominação que se diz que é cristão e não tem nada a ver com cristandade. A igreja de Cristo, ela é superlativa a essas coisas. A igreja de Cristo é superior a essas coisas. A igreja de Cristo é única, é exclusiva. E um dia, meus amados irmãos, porque Deus, Jesus diz: não destruas o joio que está no meio do trigo.
Porque existe trigo e existe joio no mesmo lugar, no mesmo sítio. Mas um dia isso será separado. A Igreja de Cristo será separada de todas as outras pseudo-igrejas cristãs. Você está entendendo? Nós vivemos os últimos dias do povo de Deus aqui na Terra. Nós somos uns favorecidos. Lucas 11:48 diz: assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhe edificais túmulos. Por isso, também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes profetas e apóstolos, e alguns matarão, outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Mas você pensa: eu sou cristão, é tudo paz e amor, tranquilidade, e vamos embora e tudo, glória, glória, glória. Esqueça. Você está vivendo o período da graça. Os últimos dias é o período da graça, mas também é o período do juízo. Graça pós que tem graça, juízo pós que não tem graça. O próprio Jesus diz: eu não vos condenarei, porque vocês já estão condenados. Vocês se condenam vós próprios, pelas vossas palavras, pelas vossas atitudes, pelas vossas escolhas. Amém, igreja? Este é o tempo que nós estamos vivendo. Lucas 19:43, ele diz: pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão em trincheiras, e por todos os lados se apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus está falando, Lucas está falando da destruição do templo, e foi exatamente assim que aconteceu. O general Tito, ele cercou com trincheiras a cidade de Jerusalém durante 3 anos. Era a tática militar, era isolar a cidade. Para quê? Para que a água faltasse, para que os mantimentos faltassem, não entrava nem saía mantimentos, para que o povo desesperasse. Era uma tática militar. E se nós formos ler na história, foi assim que o general Tito fez com Jerusalém. Ele apertou o cerco de todos os lados. Te arrasarão, verso 44, Lucas 19, te arrasarão. Este te arrasarão é te incendiarão. E foi assim que o general Tito acabou. Ele pegou fogo às cidades em Jerusalém, ele pegou fogo ao templo, com as pessoas lá dentro. Mais de 1 milhão morreram naquela destruição. Agora veja uma coisa curiosa. Muitos não querem, porque não lhes agrada. Mas a nós agrada-nos saber isto. A destruição do templo de Jerusalém manifesta o início, eu disse o quê? O início da ira de Deus sobre Israel e sobre os religiosos da época. Olhe para mim, nós não estamos postos de parte. Porquê, pastor? Porque Jesus ainda não veio a segunda vez. O fim dos tempos é um período compreendido entre a primeira vinda de Jesus, entre a sua morte e a segunda vinda de Jesus. Onde é que você vive dentro deste período? Portanto, nós estamos debaixo também da ira de Deus. A cidade sitiada é ira de Deus. A cidade queimada é ira de Deus. O templo raspado da terra e o povo disperso por todo o mundo é ira de Deus. O povo só voltou a ser nação novamente a 14 de maio de 1948, do século passado. Veja, as palavras de Jesus se cumpriram na vida e na pele dos judeus. Perseguidos, quem perseguiu mais? Mais de 6 milhões de judeus morreram às mãos do Hitler. Isso é ira de Deus. Porquê? Porque o povo atentava só para eles, o povo só atentava para as construções, o povo só atentava para as coisas de Deus, ia ficando sempre de parte. E meu amado irmão, deixe que eu lhe diga uma coisa: Deus tem uma medida de paciência. Tem, pastor? Tem.
O povo foi para o exílio e para a Babilônia porque a paciência de Deus se encheu. E a paciência de Deus se está enchendo hoje. E um dia Ele derramará a sua ira. Um dia Ele fará valer a sua palavra. Jesus profetizou a destruição de uma nação que representava a Igreja de Deus na Terra. Veja, nós que dizemos que somos tão importantes. Somos tão importantes, somos cristãos. Nós não somos nada à vista do que era Israel. Quando a prostituta Raabe recebe os 2 espias lá na cidade de Jericó, ela disse: eu sei que vem aí o Deus de Israel. Quando Israel andasse, o povo sabia que atrás de Israel existia um Deus que era sobre todos os deuses. E Jesus diz assim: olha, vai acabar tudo. Se vocês pensam que são muito importantes, vai acabar tudo. Nós deveríamos temer e tremer, meus amados irmãos. Porquê é que eu devo temer e tremer? Se você não sabe o que é temer e tremer, é ter medo, ter pavor, ter receio. Porquê é que esse sentimento devia residir no meu coração? Porque por causa do conceito humano chamado era da graça, que nada nos acontece, nada nos afeta, nada nos influencia. Não, nós agora estamos na era da graça, já não somos condenados. Por causa desse conceito errado, com origem humana, muitos estão brincando aos crentes. Muitos andam brincando de religiosos. Não, pastor, a igreja, não, está-se bem, eu até posso deitar na igreja, eu posso estar, porque é tudo graça, Deus é gracioso, Deus é amoroso. Meu amado irmão, você está vivendo no período não da graça, ou não somente da graça. Deus está separando o trigo e o joio. Deus está separando. Em certo ponto, nós já estamos debaixo do julgamento. Se assim não fosse, não existia cristianismo. Porque o cristianismo é a única religião no mundo que muda caráteres. E quando você muda o seu caráter, você está se demarcando, você está se distanciando, você está sendo diferente de todo o resto. Amém, igreja? Compreenda isto. Então, entenda e não se iluda, por favor, esta manhã. E que esta palavra fique na sua mente, batendo, adjando. Apesar de sim vivermos na era da graça de Cristo, sim vivemos na era da graça de Cristo, Deus exercerá novamente e por definitivo o seu juízo. Todos nós, cristãos e não cristãos, crentes e incrédulos, todos nós iremos à presença do santo e justo juiz. Você não está ilibado, você não está descartado, você vai. Então, por isso, só por causa disso, nós já devíamos temer e tremer. Sem que reste qualquer dúvida, e eu preciso que você entenda isto, para nós sabermos quem é Jesus, quem é o Jesus da Bíblia. Sem qualquer dúvida, e por confirmação da ciência forense arqueológica, por confirmação da ciência histórica, estes eventos que Marcos narra no capítulo 13, alguns destes eventos, uma parte destes eventos já aconteceram, eles foram comprovados pela ciência forense arqueológica e pela ciência histórica, que aconteceram conforme tudo aquilo que Jesus falou 36 anos antes. Ainda os judeus nem sequer pensavam, não é impossível, ninguém consegue derrubar este templo. E eles falavam assim. Vespasiano e Tito, Vespasiano como imperador, Tito como general, o comandante-chefe do exército romano,
Eles exterminaram completamente mais de 1 milhão de judeus só em Jerusalém. Eu estou a falar só em Jerusalém. Só dentro da cidade, mais de 1 milhão de judeus foram exterminados, completamente exterminados, por decapitação, por o fogo, por variadas maneiras. Eles foram exterminados da face da terra. Para você ver porque é que Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Como é que isto aconteceu? Será que os homens foram desmontar as pedras? Não, foi muito interessante. Quando Tito lançou o seu exército e mandar introduzir tochas de fogo dentro do templo, como o teto era feito todo em ouro maciço e com a alta temperatura do fogo, o teto começou derretendo, o ouro começou derretendo e começou-se a enterrar nas frechas das pedras que compunham o chão. Quando o fogo se consumiu-se, quando o fogo se extinguiu, o exército entrou dentro do templo e viu que no meio das pedras existia ouro. E então eles destruíram as pedras, todas as pedras foram destruídas para extrair o ouro que estava incrustado no meio das pedras. Não ficou pedra sobre pedra. Em resumo, Tito foi um bandido, Vespasiano foi um assassino. Não foi nada. Não foram nada. Vespasiano, Tito e o próprio Império Romano, eles foram instrumentos utilizados por Cristo. Eles foram instrumentos da santa e justa ira de Cristo. Porque eles mataram os profetas, eles deturparam as palavras, eles não aceitaram Jesus. Jesus veio para aquele que era seu e o seu não o quis, não aceitou. Então, por causa disso, ele mandou ira. E a ira foi demonstrada através de Vespasiano, através de Tito e através de Roma. Onde está a glória de Cristo nisto? Como pode Jesus ter glória neste invento tão macabro, tão destrutivo, tão horrendo? Como pode haver glória nisto? A mais de 1 milhão de judeus, a nação judaica ser toda dispersa. Como pode existir glória nisto? A glória de Cristo existe na construção do novo templo. E o novo templo é você e eu. Jesus destruiu o velho templo para poder construir o novo. Um templo não feito por mãos de homens. Um templo feito por vontade expressa de Deus e à maneira de Deus. Para a honra e glória do seu nome. Um templo no coração de todo aquele que o crê, que crê nele e que o ama. Esse é o templo. Você deve olhar para o seu coração e dizer: que grandes construções, que grande templo está aqui, porque este, meu amado irmão, este templo nunca mais vai ser derribado. Lá o de Jerusalém foi. A tenda da congregação foi destruída. O templo de Salomão foi destruído. O templo no templo de Malaquias, no templo de Malaquias foi destruído. Herodes mandou derrubar para fazer um novo. O templo de Herodes, no templo de Jesus, foi destruído, mas este, meu amado irmão, nunca, jamais ninguém conseguirá destruí-lo. E o próprio Deus nunca o vai destruir, porque é o seu templo, é a casa eterna e permanente de Deus. Está a compreender isto, amada igreja? Nós devíamos temer e tremer se nós estamos ou não estamos cuidando bem do apartamento de Cristo. Os discípulos não entenderam como era normal, porque eles ainda não tinham entendimento por causa do Espírito Santo. Eles não entenderam que estas palavras, este discurso, ele tem uma profundidade espiritual. E pasme-se, amada igreja. Os discípulos, eu ainda até concordo, eu dou um desconto, dou algum crédito, porque o Pentecostes não tinha chegado, o Espírito Santo não tinha sido derramado ainda. O Espírito do entendimento, o Espírito da sabedoria, o Espírito da glória. Mas hoje temos o Espírito Santo. Cada um que se converte, cada um que crê que Jesus é o Cristo, ele recebe o Espírito Santo, porque ouviste, creste, foste selados. Mas por incrível que pareça,
está-se a passar com certos líderes religiosos ditos cristãos, ou mesmo que estava a acontecer lá atrás com estes judeus. Eles estão construindo templos suntuosos, enormes, grandes, magníficos. Mas Cristo ficou na rua. Cristo ficou no parque de estacionamento a arrumar carros. Há pouco tempo, há uns poucos anos atrás, foi construído na cidade de São Paulo a réplica à escala do Templo de Salomão lá na cidade de São Paulo. A Igreja Universal do Reino de Deus fez essa. O senhor Bispo Edri Macedo fez questão de construir uma réplica à escala, no mesmo tamanho, a mesma altura, a mesma largura, a mesma comprimento que o Templo de Salomão. Templo esse que foi destruído por causa da ira de Deus. Líderes católicos que se dizem cristãos andam construindo igrejas magníficas, mosteiros, catedrais. Veja bem uma coisa, só para você ver. O ano passado houve um fogo em Paris que destruiu a Catedral de Notre Dame, um dos símbolos da cidade, da nação francesa. Em poucos dias apareceram 2.000 milhões de euros para a reconstrução daquela catedral. Mas nunca aparece nem 100 euros para dar pão e para matar a fome a um pobre mendigo. Constrói-se templos suntuosos, reconstroem-se, mantêm-se catedrais, mosteiros e outros. Mas Cristo fica de fora. A obra de Cristo, a obra de misericórdia, ela fica para trás, ela fica esquecida. Eu quero terminar perguntando hoje, o que é que faz o teu coração palpitar? O que é que faz o teu coração hoje dizer que grande construção, que magnífico a obra? Qual é isso? É uma grande construção? É uma grande obra, um grande prédio, um grande edifício? Ou o teu coração palpita quando estás debaixo da sombra de uma árvore com a presença de Jesus? Eu tenho visto tantos vídeos no Facebook de igrejas já na África, ao sol debaixo de um imbondeiro, recebendo a sombra desse imbondeiro. Dezenas e dezenas de pessoas cultuam a Jesus. Eu pergunto, debaixo dessa árvore a presença de Cristo não está? Ou Cristo não se manifesta debaixo dessa árvore? Por outro lado, tivemos as cheias em Moçambique e aquelas barracas que eles chamam, com muito orgulho no coração deles, chamam de igreja. Barracas feitas de madeira e de palha. Essas barracas foram destruídas pelo vento e pela fúria das águas. E eles agora cultuam no meio da água, à chuva. Será que Deus não se manifesta nesse lugar? Ou Deus só se manifesta nas grandes construções, nos grandes edifícios? Claro que eu gostava de ter uma casa melhor, uma casa mais bonita, uma sala mais agradável, mais aconchegante. Eu gostava que não tivesse frio no inverno e calor no verão. Eu gostava disso tudo. Mas se eu não tiver, eu não posso pregar lá embaixo na praia? Posso. E Deus se manifesta do mesmo jeito. Eu já preguei em todo lado onde é possível pregar. E eu em todo lado eu senti a presença de Deus. Claro que se nós tivermos uma casa digna, é lógico que parece melhor, mas não é por aí. O próprio Jesus diz, e disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Note bem uma coisa para mim. Simplicidade e humildade são os maiores atributos de Jesus. Simplicidade e humildade.
Muitos chegam ao ponto de utilizar a igreja para se destacar, para se autoproclamar nos meios sociais e nos meios políticos. Utilizam o nome de Deus para crescer na sociedade ou na política. Muitos se negam a pregar em igrejas de fraca afluência, em igrejas simples. Eu tenho a certeza absoluta, amada igreja, que eu, se convidasse um dos pastores que eu conheço para vir pregar aqui, ele dizia-me logo não. Ele dizia-me não, porque ele não prega para igrejas pequenininhas e muito menos com igrejas com pouca afluência. Ele só prega para grandes estádios e grandes salas de conferência com 2, 3, 4, 5, 6 mil pessoas lá. Se não for assim, ele não prega. O homem é esquisito. Muitos chegam a pregar e vão embora. Chegam ao ponto de não confraternizarem com o restante povo. Eles entram por uma porta lateral e saem pela uma porta sem confrontar, sem falar, sem acarinhar, sem cumprimentar o povo que teve atentamente a escutá-lo. Porquê é que Jesus destruiu o templo? Em primeiro lugar, para juízo de Deus. Segundo lugar, Jesus destruiu o templo para exterminar a lei cerimonial e a lei civil de Israel, tendo ficado só vigorando a lei moral de Deus e todos os outros superlativos inerentes a isso. Por isso, meu amado irmão, elementos religiosos da lei não fazem mais sentido. O chofá, o menorá, a estola, tudo isso já não faz sentido, porque isso foi tudo destruído com o templo. Acabou, foi reduzido a nada, foi raspado da terra. E o próprio Paulo, ele vai dizer isso aos Gálatas, porque os Gálatas queriam, como existe hoje, eles queriam. Não, mas era bom que a gente tivesse. Cristo é fixe, mas o resto também é bom. E Paulo diz, Gálatas 4:9, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, porque há muita gente que não diz que conhece a Deus, mas não conhece a Deus, mas Deus conhece. Ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos. Rudimento quer dizer elemento inicial, o que não faz mais sentido. A tradução original do grego eu fui buscar desta passagem em Gálatas 4:9, e a tradução original no grego, conforme ele foi escrita, ele diz assim: elementos doentes e pobres pelos quais desejam continuar a trabalhar outra vez. Existe muita gente que quer voltar ao antigo. Eu quero voltar ao primeiro amor, mas eu não quero voltar ao tempo. Porque se eu quiser voltar ao tempo, olhe para mim, igreja. Se eu quiser voltar ao tempo, eu estou destruindo a obra de Cristo na cruz. Se eu quiser voltar ao tempo, então eu não sou salvo. Se eu quiser voltar ao tempo, então o sangue de Cristo não vai influenciar a minha vida, eu não sou perdoado. Continuo sendo condenado. Eu só não sou condenado, não há condenação para mim, eu fui remido da culpa do meu pecado por causa do sangue. E não por causa do tempo. Está a entender? Muitos dizem, venham ao altar. Não, isto é mentira. Isto não é altar. Púlpito não é altar. Púlpito é púlpito. É algo que me dá condições de eu poder colocar a Bíblia, o meu tablet, o meu telefone, um copo de água, uma anotação. Isto não é altar. Isto não tem nada de santo. Podia estar aqui um cepo de madeira. Fazia ao mesmo jeito. Eu não sou sacerdote. Vai ao homem de Deus que é sacerdote de Deus. Não, você está enganado. Eu não sou sacerdote. Eu sou somente aquele que recebe e entrega. Recebe de Deus e entrega. Cozinha a palavra e alimenta o povo. Mais nada. A minha oração não é mais forte do que a sua. A minha palavra não é mais forte que a sua palavra. E a minha posição não é melhor do que a sua posição. Amém? O que é que nós podemos aplicar, e agora que é verdade, caminhando mesmo agora para o final, como é que podemos aplicar esta palavra à nossa vida?
Em primeiro lugar, nós devemos estar atentos e procurar a simplicidade do Evangelho de Cristo. Porque é o homem que complica, Deus é simples. Este aqui que vos está falando hoje não é o vosso sacerdote. Não olhem para mim assim. A casa onde você está não é templo. E está aqui, este púlpito não é altar. No culto não há lugar para inventos artísticos. Culto público é culto público. Culto público é louvor, adoração, oração e ministração de palavra. Não é teatro e show gospel e show pirotécnico. Culto público é o que eu disse: louvor, adoração, oração e palavra. Com toda a simplicidade. Assim como o povo lá do século I, os primeiros cristãos faziam. Com toda a simplicidade. Reuniam-se no primeiro dia da semana para partir do pão e para orar, louvar e ensinarem-se uns aos outros. Segundo lugar, qual é a aplicação? Não devemos desejar voltar ao que ainda estava cru. Eu ontem fiz um empadão de carne em casa. E por sinal o empadão até estava bom. Ou está bom. Mas ontem, quando a gente comemos, estava bom. Agora imagino que é, por exemplo, a minha esposa dizer: eu gostava de provar a carne antes de estar cozinhada. Não, a carne só é boa no fim de estar cozinhada. A carne só é boa no fim de estar misturada com os ingredientes e depois ser colocada no meio do puré de batata e vai ao forno e continua cozinhando e todos aqueles elementos são introduzidos, são misturados, os sabores e os aromas, e então sai um produto. É isso que nós devemos desejar, é o produto final de Cristo. Cristo como produto final e não os elementos, os rudimentos, os elementos pobres e doentes como Paulo fala. Não devemos desejar as coisas do início, mas devemos desejar o produto final, Cristo. Cristo veio cozinhar o seu próprio Evangelho. Deixe de estar a comer batatas cruas. Deixe de comer tomates crus. Tomate cru é bom. Mas deixe de comer essas coisas cruas, não preparadas. Que era aquilo que já está cozinhado por Cristo. Cristo veio nos trazer o verdadeiro alimento, pronto a nos alimentar espiritualmente, um alimento pronto. Terceiro, o coração humano está sempre apto e disponível para o misticismo complexo e elaborado. O coração humano gosta do misticismo, as coisas sobrenaturais, o mover do Espírito através do partido dos pilares da Igreja, o mover do Espírito através do estremecer do chão. Não, meu amado irmão, procura o culto da simplicidade, a simplicidade do Evangelho. Não houve ninguém mais simples do que Jesus. Foi isso que Jesus veio inaugurar, foi isso que Jesus veio ensinar, a simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho é um caminho simples e acessível a Deus, simples e acessível à sala do trono. Aquilo que você não podia fazer no templo, hoje você faz. Não percebi, pastor. No templo não se podia entrar no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Hoje você pode subir ao templo, ao trono, ao lugar santo dos santos, todos os dias, a todas as horas, a todos os momentos, a qualquer hora e momento que você lhe apeteça. Porquê? Porque o caminho foi-lhe aberto. Um caminho simples, fácil, sem complicação. Quarto lugar. Refreia a sua exaltação e os seus aplausos ao que acontece no suposto culto público. Eu já vi, amada igreja, eu já senti isso na pele, de eu estar orando numa igreja e nem eu me estava conseguindo ouvir. Eu estava fazendo uma oração pública e eu não conseguia ouvir a minha própria voz. Era as músicas a tocar, era o povo batendo palmas, o povo dando glórias, e a minha oração nem eu a conseguia ouvir. Eu já cheguei a estar pregando
e me interromperem o raciocínio do meu discurso com palmas, levantarem-se muitas palmas e estarem ali quase 30 segundos a bater palmas e eu à espera que eles estivessem quietos para eu continuar. Isso é ser refriado. Ao invés das palmas e euforia, outras euforias, glorifica Cristo em alto e bom som, dê glórias a Cristo, dê honras e glórias ao nome de Cristo, santifique o nome de Cristo através da sua voz, faça a sua voz ouvir, claro, com norma, não é? Eu estou falando. Mas quando eu me calo, você pode dar um glória a Deus, você pode dar um amém, você pode dar uma confirmação, pelo menos aquilo que você está entendendo. A destruição do Templo de Jerusalém, em sexto lugar, representam o tribunal de Cristo. Estes eventos que aconteceram no ano 70, eles apontam para uma realidade futura. Olhe para mim, todos os templos da terra, todos os supostos sacerdotes da terra de hoje, eles vão ser raspados, eles vão ser exterminados. A ira de Deus está sendo derramada sobre os ímpios hoje e vai continuar sendo no dia do juízo final. Por isso, devemos analisar o nosso coração. Devemos rever o nosso conceito de culto a Deus. Eu gostava de ler convosco rapidamente o Salmo 73. Salmo 73. Como já costuma ser normal, já não consigo pregar 30 minutos, é impossível. Por mais que eu tente. Salmo 73, a partir do verso 2, diz assim: verso 1: Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalam os pés, pouco faltou para que me se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, e ao ver a prosperidade dos perversos, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte do que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso não há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, aqui muito pesada tarefa, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei. Este é o cerne desta palavra. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Meu amado irmão, você tem que entrar no santuário de Deus. Você tem que esquecer da vida que se leva aí fora. Você não pode contaminar-se com a vida que se leva aí fora. Você tem que prestar um culto agradável, um culto simples, um culto verdadeiro a Deus. Quando você entra no santuário de Deus, é o que o salmista está aí, o salmista Asaf, ele está aí a dizer aí, até que entrei no santuário de Deus, quer dizer, até que eu entrei na sala do trono. E você hoje pode entrar na sala do trono. E você pode compreender que você não é igual a eles. Ninguém pode prever o dia do juízo final, mas todos nós nos devemos precaver para esse dia. Todos nós temos de estar alerta e em vigilância por esse dia. Por isso, o crente em Cristo deve viver uma vida vigilante para não vir a cair no caminho dos ímpios. Mas essa vida vigilante tem que ser vivida de um modo simples.
normal. Viva a sua vida normalmente com um pensamento. Jesus um dia virá e o julgamento, o último dia, o dia do juízo final, ele vai acontecer. Esse é o seu pensamento. Que Deus nos ajude e guarde durante esse penoso caminho da nossa vida. Não perca a paz. Viva a simplicidade do Evangelho de Cristo. Deixe lá as grandes construções. Deixe lá os grandes feitos. Seja simples. Seja um verdadeiro cristão. Seja um verdadeiro seguidor de Cristo. Viva, meu amado irmão, estes últimos dias, o último período da Igreja de Cristo na Terra. Viva-o em pleno gozo e alegria. Tema e trema na presença de Deus, mas não tema o que acontece neste mundo, porque este mundo, meu amado irmão, será raspado da terra. Nada mais ficará e nunca mais vai ser lembrado, porque Deus diz que Ele fará descer novos céus e nova terra. Portanto, esta que você conhece, não vale a pena você estar-se a apaixonar com ela, porque ela vai ser raspada da terra. Viva o Evangelho da simplicidade. Viva na simplicidade de Cristo e não se deixe admirar pelas grandes pedras nem as grandes construções. Pai, graças te dou, Senhor. Quão bom é ouvir a Tua palavra. Melhor ainda é, Senhor, pregá-la. Ser mensageiro, transportador. Mas esta foi uma palavra que entrou no nosso coração. Afasta de mim, ó Deus, afasta de nós todos os desejos das grandezas, das coisas grandes, suntuosas, majestosas. Dá-nos, Senhor, o Espírito da simplicidade, o mesmo Espírito que deste a Cristo, que Ele recaia sobre nós, sobre o nosso coração. Dá-nos, Senhor, a visão no olhar do Evangelho, o Evangelho simples, doce e eterno. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a caminhar estes últimos dias, olhando somente para a cruz, olhando somente para Cristo, olhando somente para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí sim, Senhor, saberemos e experimentaremos uma vida de gozo, uma vida plena, embora as circunstâncias e as situações nos sejam adversas. Sairão lágrimas de riso e não lágrimas de tristeza. Sairão, Senhor, gritos de alegria e não gritos de agonia. Porque Tu estás connosco. Nenhum mal nós temeremos. Te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém e amém. E que Deus os abençoe, amada igreja.